Olá, queridos! Estamos na lição da Escola Sabatina de segunda-feira, dia 17 de abril. Senhores e escravos é o título dela. Vamos orar para estudá-la? Feche os seus olhos, por favor. Querido e bondoso Deus, nós vamos agora estudar a lição da Escola Sabatina. Pedimos a iluminação do Deus Espírito Santo para compreendermos tudo, Senhor. Pedimos e já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que maravilhoso podermos estudar a lição da Escola Sabatina, né? Espero que você esteja aí estudando, se dedicando. Parabéns a você que tomou um tempo para poder ouvir esse vídeo, né? Assistir e também aprimorar um pouco mais o conhecimento da palavra de Deus nesse assunto tão importante, senhores e escravos. Convido você a pegar a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 18 até o verso 23, tá bem? Vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem, não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que os tratam mal. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Pois se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso, pois foi para isso que ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo, o justo juiz. Queridos, eu não sei se vocês conseguiram prestar atenção nesses versos, mas se você fizer uma leitura depois mais cautelosa, mais cuidadosa desses versos, você vai perceber que Pedro ele revela aqui que, em vez de endossar a escravidão, ele está, na verdade, dando conselhos espirituais de como entender as circunstâncias difíceis que naquele momento não podiam ser mudadas. Que situação, né? Passaram aqueles escravos. Não tinham como mudar a situação. Eles tinham que aceitar a realidade e seguir os conselhos de Deus para esse fim, né? Para essa ocasião que eles viviam. Interessante que a palavra oiketes, aqui traduzida como servo ou escravo, no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 18, que diz assim: vocês empregados, era usada especificamente para se referir aos escravos domésticos. A palavra mais comum para escravos, no caso é o doulos, foi empregada em Efésios 6,5. É uma passagem bíblica que dá conselho semelhante aos escravos. Eu vou ler para vocês aqui terem mais clareza. Efésios 6,5 diz assim: escravos, obedeçam com medo e respeito àqueles que são seus donos aqui na terra. E façam isso com sinceridade, como se estivessem servindo a Cristo. Interessante, né? Queridos, no Império Romano, altamente estratificado, os escravos eles eram considerados propriedade legal sob o domínio absoluto do seu senhor, que poderia tratá-los bem ou com crueldade. Então, existia uma série de motivos, né, pelas quais as pessoas se tornavam escravas. A derrota de um exército poderia ser também pelo nascimento nas condições de filhos de escravos, e até mesmo a necessidade de se vender para saldar dívidas. Alguns escravos eles recebiam grandes responsabilidades e alguns administravam vastas fazendas, né, que recebiam ali essas orientações dos seus donos, né, e eles administravam essas grandes fazendas. Outros até cuidavam das propriedades e dos interesses comerciais dos seus patrões, e outros até mesmo educavam os filhos deles. Muito bonita essa questão, né?
Alguns tinham essa sorte, né? Conseguiam ainda ter esses benefícios, outros sofriam muito, né? Paulo e Pedro eles fazem um paralelo, né, entre essa questão da liberdade de alguns escravos acontecia, né, ou aconteciam é, quando eles eram comprados. Nesse caso, ele se tornava redimido. Paulo e Pedro eles usam o exemplo de Jesus, né, que pagou o preço por cada um de nós e nos redimiu. Se você olhar 1 Pedro 1,18, né, verso 19, 1 Pedro 1,18, 19, Pedro fala assim: Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados? Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nestes últimos tempos em benefício de vocês. Então vejam só, né? Que paralelo interessante, né? Assim como os escravos eram comprados e eram redimidos pelos seus senhores ou por outras pessoas, Jesus também nos comprou e nos redimiu. Então é importante lembrar que grande parte dos primeiros cristãos eles eram escravos, né? Sendo assim, eles eram reféns de um sistema que não podia mudar, né? Aqueles que tinham a infelicidade de ter senhores duros e injustos se encontravam em situações particularmente difíceis. E eu fico pensando como foi difícil para essas pessoas, viu? A gente vive numa situação tão confortável, não é verdade? Você mora tranquilamente na sua casa, você tem o seu trabalho, tem a sua família, você tem o seu horário, né, para descansar, horário para estudar, horário para estar com a família, horário para trabalhar. E eles tinham ali uma situação difícil, né, uma cobrança tremenda, escravos. E hoje vivemos num país de liberdade, né? Você pode ir, vir, né, tem liberdade de expressão, de religião. Então vejam. Agora outros escravos eles tinham bons patrões, mas mesmo assim tendo bons patrões, eles enfrentavam circunstâncias complicadas também, viu? E Pedro então ele dá aqui instruções a esses seus leitores cristãos, né, para que eles pudessem ser consistentes com as declarações do Novo Testamento. Então Pedro ele dá o exemplo de que Jesus ele sofreu, né? Ele pagou o preço injustamente. Ele não merecia sofrer, não precisava pagar com a morte, né? O ser humano deveria pagar isso, mas ele preferiu pagar o preço por nós. Ele se submeteu, né? Então, não há honra em você ser castigado porque você merece. Honra existe em você ser castigado sem merecer. Assim como Jesus foi castigado sem merecer. E quando eu e você somos castigados porque não merecemos, aí que entra o valor, né? Então, o verdadeiro Espírito de Cristo é revelado quando sofremos injustamente. Assim como Jesus não devemos revidar, né, nem ameaçar em tais ocasiões, mas confiar nossa vida a Deus, que há de julgar com justiça, queridos. Então, a pergunta que eu faço para vocês é: como podemos aplicar a nossa vida a que Pedro escreveu aqui nessa passagem bíblica? Como é que você pode comparar a sua vida com o que ele escreveu? Será que isso significa que nunca devemos reivindicar nossos direitos? Nós vivemos num país de liberdade, né, de expressão e você pode escolher o trabalho que você queira, né? Você tem aqui muitos sindicatos que te defendem de várias categorias, né? Então é muito fácil aqui você poder requerer os seus direitos, né? Existem as leis, né, que defendem o empregado, né? Totalmente diferente a cultura, o jeito de tratarem aqui as pessoas nessa cultura que Pedro estava e os seus leitores também, né? Então,
mas na verdade nós precisamos requerer os nossos direitos, né? Com decência, com ordem, dentro dos parâmetros que Deus estabeleceu para nós. Queridos amigos, que tal você se tornar, né, um servo e servir o seu semelhante, assim como Cristo também se tornou servo, ele se tornou um servidor, ele pagou o preço por mim e por você. Para de ficar reclamando da vida, que você tem que trabalhar muito, para de ficar reclamando que você tem que estudar. Tire tempo para poder agradecer a Deus porque você tem uma boa saúde, porque você tem uma família, você tem um trabalho, você tem condições de cursar uma faculdade, você está aí se desenvolvendo na vida. Agradeça a Deus, viu? Lembre do povo do passado, dos cristãos do tempo de Pedro, que foram escravos e eles pagaram um preço alto. Pense no que Jesus fez por mim e por você. E você vai parar de reclamar na hora, tá bem? Se entregue a Jesus. Você aceita esses conselhos de Cristo para você hoje? Muito bem, parabéns então. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pelos conselhos de hoje. Obrigado porque podemos aprender com o que aconteceu com os cristãos do tempo de Pedro. Se tornaram escravos, alguns deles, ó Deus, sofreram muito. Pedimos ao Pai que o Senhor possa ter misericórdia de nós, para que possamos continuar vivendo em liberdade de expressão, de religião, que possamos, ó Pai, ter sempre a nossa família, para podermos amá-la e, acima de tudo, ter convivência de relacionamento. Nos ajude, ó Deus, no nosso relacionamento com o nosso semelhante, com o próximo, com as autoridades também, e que possamos, ó Pai, brilhar aqui nesse mundo de tanta escuridão. Pedimos e já agradecemos. Por Jesus. Amém. Queridos, quero desafiar você a continuar estudando a lição da escola sabatina, tá? Nós temos aqui essa lição, apacenta as minhas ovelhas, que você consegue com muita facilidade na Igreja Adventista do Sétimo Dia e também pelo site cpb.com.br, tá bem? Estude, e quando você estuda a lição, você está automaticamente estudando a Bíblia. Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor.